Y pasamos a Mario Meireles, de la Federación Portuguesa de Utilizadores de la Bicicleta, que va a hablar de la movilidad urbana sostenible enfocada al uso de la bicicleta, el CAS de Braga. Aquí mezclando 3 idiomas en una sola frase. Así que el que quieras escoge. Bom, eu vou falar em português, espero que me entendam. Antes de mais, cumprimentar a organização, agradecer o convite, agradecer à Federação também a oportunidade de estar aqui, cumprimentar os colegas de painel, a moderadora também, e também quem nos assiste, não só aqui, mas também online. O que eu trago aqui é o tema da minha tese de doutoramento, que foi Mobilidade Urbana Sustentável centrada no uso da bicicleta, mais focada no caso da cidade de Braga. Braga, que é uma cidade no norte de Portugal, acima do Porto, que tem mais de 2000 anos de história, foi fundada em 16 a.C. pelos romanos, e portanto aqui vemos a cidade antiga, o casco antigo, o casco romano e o medieval, uma cidade muito bonita. A cidade, entretanto, expandiu. Hoje em dia temos aqui o centro da cidade, uma cidade centrada no automóvel e, portanto, com os problemas que todos nós já conhecemos e partilhamos de certeza, mas isto não foi sempre assim. A cidade de Braga ainda tem algumas pessoas a utilizar a bicicleta, teve muita cultura da bicicleta. Isto era em 1897, numa freguesia mais próxima. Havia pessoas que distribuíam gelados e fabricavam os gelados na cidade e distribuíam com cargo bikes já na altura. Tínhamos um ciclocafé em 1900, mais ou menos. Tínhamos um velódromo também em 1900. Hoje em dia já não existe nada disso. E depois, ali a meio do século, começaram a abrir grandes avenidas, quando em Braga apenas havia 5 coches. Portanto, tínhamos cerca de 5 carros e abriam avenidas com 30 metros, com muitas vias, e ninguém entendia porquê. Porque a mobilidade induz, essa é a verdade. E, portanto, 71 anos a induzir a mobilidade, a convidar a utilizar o carro. Aquela segunda foto que víamos é o cruzamento destas linhas vermelhas e, portanto, estas linhas vermelhas são grandes infraestruturas para carros, são grandes avenidas, mas que, na verdade, são quase autoestradas e que cortam a cidade em 4. E, portanto, a cidade hoje em dia está dividida em 4. O concelho de Braga tem cerca de 200 mil habitantes, a cidade mais concentrada e mais densa tem 140 mil habitantes, portanto, uma cidade muito pequenina, dentro de 7 km, perfeitamente possível utilizar a bicicleta pela sua dimensão. Temos uma empresa de transportes públicos urbana que é pública, 100% detida pelo município, e que, para além dos autocarros, também opera o estacionamento à superfície, os parquímetros. E depois temos empresas privadas de trotinetes, e quando falamos de trotinetes, normalmente, ou de bicicletas, eu ouço sempre que é uma praga de trotinetes e bicicletas, mas a praga é sempre dos carros estacionados em cima dos passeios que ninguém costuma falar. E esse é um dos grandes problemas das cidades, e em Braga esse é um dos grandes problemas. A nível de redes estamos muito descompensados, estradas temos 1340 km e a nível de infraestrutura, podemos dizer assim, muita dela é de lazer, temos cerca de 8 km. Temos 50 mil lugares de estacionamento público na rua onde habitam 100 mil pessoas, temos 85 mil lugares de garagens privadas, portanto em prédios, em casas, e temos 190 lugares de estacionamento para bicicletas, dos bons, destes do Sheffield, só que depois a infraestrutura às vezes não é muito bem conseguida, infelizmente. Portanto, temos muito trabalho para fazer, temos 1,35 lugares de automóveis para 0,00018 lugares de automóveis por pessoa. E depois temos também a tarifação do estacionamento à superfície. Só 7% das ruas é que são tarifadas em Braga. Em Amsterdão, 100% das ruas. Os preços também são diferentes. As cidades são diferentes, é verdade, mas isto também faz com que as pessoas optem ou não por levar o carro para as suas deslocações. Portanto, temos 71 anos a induzir a mobilidade automóvel, esta é a realidade. Temos o carro usado em 65% das deslocações, é muita coisa para uma cidade com 200 mil habitantes, muito pequenina, com 7 km de uma ponta à outra, 1,2 pessoas por carro, portanto, os carros é quase sozinho que as pessoas andam lá dentro. Os limites de velocidade, isto é uma das vias principais que sai daquela primeira foto que nós vimos, tem 50, mas há ali registros de 100, 150, enfim, não são cumpridos, as pessoas não conseguem atravessar só com pontos pedonais, e isto nós sabemos que a velocidade está diretamente ligada com o nível de atropelamentos e de mortes e etc. E as nossas ruas e avenidas são assim, isto é tirado de uma ponta aérea, portanto temos 80% do espaço ocupado para o carro e 20% para o peão.
e temos uma pessoa atropelada a cada 3 dias em Braga, muito por causa deste desenho infraestrutural que nós temos. E isto tem um custo económico e social de 33 milhões de euros, muito bem, mas para além deste custo económico estamos a falar de pessoas e muitas vezes da vida de pessoas que são afetadas. E acho que isso é mais importante ainda. Temos uma poluição sonora e ambiental que é preocupante e devia-se fazer alguma coisa para isso, e também esta reorganização, esta política pública de necessidade de reorganização do espaço deve ir ao encontro disto. Mas então como é que se deslocam as pessoas em Braga? Essencialmente 2% não querem nada com a cidade, são pessoas que vêm de fora da cidade e vão trabalhar ou para outros sítios, só atravessam, é muito pouca gente, portanto não tem grande atravessamento. Temos cerca de 19% que vêm trabalhar para Braga ou então que dormem em Braga e vão trabalhar para fora da cidade, e aqui há uma falta de transporte público efetiva. Temos ligações ao Porto, mas, por exemplo, aos concelhos vizinhos a norte, que são muito procurados, já não temos. As pessoas só conseguem mesmo ir de carro. Há um autocarro de manhã e outro à noite. E depois, a grande parte da população é dentro da cidade, dentro do concelho. 79% desloca-se dentro da cidade de Braga, cerca de 400 mil viagens. Não é nada comparado com Barcelona ou comparado com outras cidades. E dentro destas, 55% são feitas até 3 km e de carro. Portanto, em 3 km as pessoas deslocam-se de carro. Portanto, há aqui um grande potencial. Temos aqui podia ser uma cidade de 15 minutos a pé ou 15 minutos de bicicleta e cobria a cidade toda. Portanto, há um enorme potencial para a cidade ser ciclável. Agora estão a falar muito em Braga da rede de coexistência. A rede de coexistência, eu costumo dizer que já existe há 100 anos, isto é uma foto de há 100 anos atrás, as pessoas já coexistiam e, portanto, não é a solução porque, efetivamente, o resultado está à vista e não conseguimos, com uma rede de coexistência, resolver os problemas. Mas é Braga uma cidade ciclável? A nível orográfico, a nível de densidade, estamos muito densos e, portanto, as pessoas moram perto dos serviços e é possível, só por aí, ser ciclável. Para além disso, é uma cidade consideravelmente plana. É um vale, ela está num vale, mas as ruas dentro desse vale são planas na maior parte das vezes. 60% das ruas são planas e nos sítios onde não são, há trajetos aleatórios ou então há a possibilidade também de termos uma bicicleta elétrica que resolve muitos dos nossos problemas. E depois, Braga é conhecida em Portugal como o penico do céu. Ou seja, é o sítio onde chove mais no país. E há aquela tendência de pensar que a chuva é um problema. Eu costumo dizer que não há mau tempo, há mau equipamento. Se não temos o equipamento adequado, é óbvio que vamos dizer que há mau tempo. E podemos ver, comparativamente com outras cidades, que temos mais dias sem chuva em Braga, temos um melhor clima também, do que noutras cidades, e aqui estas percentagens no meio são as percentagens de utilização da bicicleta em cada cidade. Portanto, nós estamos com 0,4% de utilização da bicicleta, o Trek tem 28% e só tem 130 dias sem chuva. Portanto, não é a chuva que será o problema. E temos a nossa infraestrutura, que é maioritariamente para lazer, não forma rede, e é sempre o caminho mais longo. Portanto, não é apetecível. Temos algumas boas práticas, não é tudo mau. Isto foi reorganizado agora há pouco tempo, está ainda em fase de acabamento, mas temos uma estação de autocarros ali, que a ciclovia passa por trás, e pronto, é segregada, não é o pior exemplo. E depois temos uma tentativa de coexistência, em que temos 2 vias e pintaram a coexistência no meio das 2 vias do carro. Ninguém usa isto, impossível. Uma criança ali no meio, não, obrigado. Entretanto, eu também tenho uma associação que trabalha em Braga e nós catalogamos as bicicletas todas presas a postes, a árvores, onde não havia infraestrutura para estacionar e era necessário. Chegámos a este número, 1467 bicicletas estavam presas aleatoriamente e, portanto, há procura, falta oferta. E também catalogámos algumas viagens de ciclistas urbanos e vimos que os eixos principais eram aquelas grandes avenidas assustadoras, mas que as pessoas mesmo assim lá usavam a bicicleta. Portanto, são pessoas que querem usar e que são corajosas também. Então, entrando aqui um bocadinho na parte também da minha tese de doutoramento, eu desenvolvi uma parte de um aplicativo móvel, juntamente com outra equipa, que integrou um aplicativo móvel já existente, maior, que dá apoio a juntas de freguesia e a municípios. Ou seja, um cidadão pode reportar uma ocorrência, pode pedir um atestado e depois deste desenvolvimento pode também usar uma espécie de Strava com mais alguns upgrades.
E isto depois permitiu também, aqui conseguíamos perceber também qual é que era o número de emissões de CO2 que conseguimos poupar se tivéssemos feito aquela deslocação de carro, e também conseguimos ter esse encaixe. E depois conseguimos no back-office aquela coisa do medir para decidir, que ninguém faz, em Portugal também ninguém faz, mas que é fundamental. Conseguíamos perceber onde é que estavam as pessoas, quais é que eram as necessidades e onde é que era preciso intervir. E depois, isto deu outro mapa, que o primeiro mapa que vos mostrei foi feito à mão, as pessoas já diziam por onde é que iam, e este mapa foi feito utilizando o aplicativo móvel e, portanto, acabava por coincidir mais ou menos os sítios onde as pessoas também usavam, portanto, a procura está lá. Depois disso, fizemos uma primeira abordagem através de inquérito às pessoas que utilizavam a bicicleta. E, essencialmente, as pessoas queixam-se todas do mesmo, infraestruturas segregadas são fundamentais, são a base, e é isso que falta na cidade para que as pessoas possam adotar mais. E quem não usava a bicicleta, então, porquê é que não o fazia? Também fiz um segundo inquérito para isso, e a maior parte das pessoas queixava-se exatamente de não se sentir confortável, de não ter ciclovias seguras, de ter medo dos carros. Eu acho que o Dom Cicleta está aí, e, portanto, a parte de ter estacionamento seguro no trabalho entra depois, que é as medidas que utilizavam a bicicleta, as pessoas a utilizar a bicicleta, efetivamente é, novamente, a infraestrutura, e depois algumas questões como ter chuveiro, ter estacionamento seguro no trabalho, também são importantes. E precisamos então de garantir maior capacidade nas nossas ruas e avenidas, e muitas vezes isso não é com mais uma via. Por exemplo, nós temos uma avenida principal em Braga que consegue deslocar 37.500 pessoas. Se a reorganizássemos para ter transportes públicos e ciclovias, conseguíamos duplicar a utilização dessa avenida. Esta é a avenida atualmente, podíamos mudar para ter muitas mais pessoas a serem aqui deslocadas. Aquela outra principal avenida que vocês viram dos 80-20, neste momento é este o desenho que tem. Ela serve piscinas municipais, a universidade, o conservatório de música, o tribunal, escolas secundárias, escolas básicas, temos rails no meio da cidade, e podíamos mudá-la para ter capacidade de 40.000 pessoas por hora com transporte público, com 2 vias de automóvel, com ciclovias. É efetivamente a necessidade política de mudar. E, portanto, é preciso mudar publicamente, e aqui é a participação pública, as vontades políticas de mudar a questão, não de quantos carros conseguimos movimentar numa rua, mas sim quantas pessoas é que conseguimos movimentar numa rua. Obrigado.